gravada, né? Como a Luciana já informou, e para os alunos que estão chegando hoje, eu acredito que tem gente que está entrando hoje pela primeira vez, ou ontem, né? Ontem nós tivemos vários alunos que começaram no Cefet ontem mesmo. As aulas são todas gravadas, salvo algum problema técnico que a gente não consiga, mas elas são todas gravadas e disponibilizadas no Moodle. É só vocês entrarem no Moodle lá, aqueles que ainda não assistiram aula nenhuma, que as aulas já estão gravadas, vocês poderão assistir e ver o que a gente já falou nessas 3 semanas anteriores. E também, se vocês, no momento, não puderem estar presentes, muitas vezes por motivo até técnico mesmo, falta de internet ou disponibilidade de algum veículo, né, tipo um celular ou computador, não puderem assistir a aula, assistam depois, não tem problema nenhum, né? Assistir a aula depois, ela tem um inconveniente apenas, que não interage com o professor. Na hora normal, né, agora, por exemplo, vocês podem parar uma aula a qualquer momento e fazer perguntas. E é aconselhável fazerem isso, certo? Antes de entrar no assunto de hoje, eu queria fazer também algumas colocações que, no fundo, também lembranças, que é o seguinte: vocês devem estar se achando um pouco enfadonho esse processo inicial de aula que a gente está dando, utilizando o PowerPoint. Realmente é enfadonho mesmo, mas ele é necessário. Por quê? Porque através deles, das coisas que nós estamos mostrando e falando, nós estamos inserindo vocês na área eletroeletrônica da forma correta, utilizando a pedagogia correta. Eu tenho 3 exemplos aqui para reafirmar isso. O primeiro exemplo é o caso da aprendizagem para poder dirigir, quer dizer, você aprender a dirigir. Você tem um carro, o objetivo é você dirigir o carro. Você tem 2 formas de fazer isso. Uma é uma pessoa chegar e falar: isso aqui é um acelerador, isso é para variar a velocidade do carro, você pisa aqui, ele aumenta a velocidade, você diminui a pressão aqui, ele reduz. O freio é para parar o carro. O volante é para fazer o carro ir para a esquerda e para a direita. E a caixa de marcha, essa alavanca de marcha aqui, é para você neutralizar ou pôr o carro em funcionamento, né? Com possibilidade de se movimentar. E solta o carro na mão dele. O resto é com você e com Deus, né? Qual que é o resultado disso? O resultado que a gente vê muito, inclusive, acontecer, é ele sair dirigindo e trombando em tudo que está na frente dele, né? O outro exemplo, aliás, antes de passar para esse outro exemplo, é, é, só para fazer a contextualização e mostrar e justificar o porquê que nós estamos indo dessa forma, o correto é entrar na autoescola. Na autoescola vai acontecer do jeito que está acontecendo para a gente. A pessoa vai passar a legislação, vai falar do tráfico, do trânsito, das leis de trânsito, das maneiras corretas de se portarem dentro de uma comunidade, né? Nas ruas, nas estradas. Vai falar do carro, das partes constituintes, os cuidados, né? O carro tem que ser muito bem cuidado. O carro mal cuidado é uma arma negativa que está nas mãos da gente, no meio de muita gente, se movimentando, é perigoso. Então, tem que saber cuidar, a autoescola ensina a fazer isso, cuidar do carro da melhor forma, falar de características individuais dos modelos, que é importante conhecer, só depois disso tudo é que ele vai ensinar a pessoa a dirigir. E mesmo assim, é devagar, né? Primeiro ele mostra a função de cada elemento, né, e começa devagarzinho, numa área reservada, que pode errar, e a gente sempre erra, e vai errando até aprender, até acertar, né? E progressivamente vai permitindo que ele dirija em lugares mais populosos, né, em trânsitos mais complexos, né, e com velocidades progressivamente maiores, né, e vai ensinando, 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 até um dia que ele vai lá no Detran e faz o teste e passa, né? Se ele faz isso, certamente ele não vai trombar em ninguém, não vai atropelar ninguém, não vai causar dano a ninguém. Isso. O outro exemplo, a outra analogia que eu gostaria de fazer é com
o mecânico, né? Pensa bem, um mecânico. Existem dois tipos de mecânico. Mecânico de auto. O marreteiro e o mecânico. O marreteiro é aquele que acha que basta uma marreta, né? A marreta é simbólica, com a marreta ele resolve tudo, né? Ele deve ter aprendido isso na época que o carro só tinha 4 rodas e um motor e mais nada, né? Que aí ele podia marretar, consertar o carro usando o quê? Ferramentas inadequadas. E como ele aprendeu a fazer isso, só isso, a escola dele foi outra. Se ele pegar um carro moderno, principalmente esses de última geração, aí, cheio de tecnologia, se ele der uma marretada, o carro nunca mais vai sair do lugar. Por quê? Porque existem técnicas, ferramentas, equipamentos, cuidados muito específicos. E a pessoa, para chegar nesse ponto, ele tem que partir do começo, seguir uma pedagogia de aprendizagem até chegar num ponto de poder, com qualidade e eficácia, consertar um carro. E o carro sai de lá funcionando. Não é isso? Um outro exemplo, o terceiro exemplo, é o caso da alfabetização. Imagina você colocar uma pessoa para ser alfabetizada com 20 anos de idade. Você vai ensinar o cara a escrever, ler e escrever, quando ele está com 20 anos. Imagina a dificuldade de fazer isso. Né? Como fazer isso? O cara já terá adquirido uma infinidade de vícios. Né? E para ele aprender da forma correta, a primeira coisa a fazer é tirar os vícios dele. Ele já está cheio de gírias, de sotaques diferentes, de malabarismos linguísticos, né? Até fonéticos, que têm que ser retirados. E ele aprendeu isso por quê? Porque não começou a, a se alfabetizar na hora correta, da forma correta. Em resumo, gente, tudo tem a hora e a forma. A gente tem que ter a paciência para fazer isso. É por esse motivo que nós estamos indo devagar, mostrando a eletrônica como um todo, que fizemos na primeira aula, falando dos laboratórios, e estamos seguindo. Então, eu peço a confiança de vocês, a paciência, né? Se a aula estiver muito enfadonha, né? No início, certamente vai acontecer, né? Mas não é por culpa de ninguém, não, é porque é normal ser assim. E no caso do ensino à distância, é um pouquinho mais enfadonho ainda, mas com a paciência a gente chega lá. Tá legal? Era isso que eu queria dizer. Vamos já entrar, então, na aula propriamente dita, que é a continuidade do que a gente estava falando na aula passada. Como cada turma parou num ponto, eu não me recordo exatamente onde que eu parei com vocês. Vocês se lembram aí? Vocês podem me ajudar? Eu estou aqui com o slide número 20, falando de chá de fenda, essas coisas. Já chegamos nesse ponto? Já passamos? Eu Eu não acho ouvi. que Vocês lembram? Eu já mostrei isso aqui para vocês, olha. Ari, acho que você parou no protoboard, Ah, beleza. pelo que eu Então me tá. lembro, né? Aqui, ó. Eu vou voltar um pouquinho atrás, e não é ruim porque tem muita gente que não chegou nem nesse ponto ainda, né? Principalmente os novatos. Se pudesse, eu voltava até mais para ajudar os novatos aí. Por falar nos novatos, quem está começando agora, eu peço a vocês o seguinte: se enturmem o mais rápido possível com seus colegas, da maneira positiva, obviamente, que eles vão poder passar um monte de coisas para vocês entrarem no ritmo. Bem, então eu tinha falado sobre esse protoboard, né? E só que eu vou voltar um atrás, que é esse aqui, ó. Esse aqui eu resolvi colocar que nessa apresentação foi no domingo, eu achei interessante colocar. Por isso que eu estou voltando atrás. O que é isso aqui? Isso é um painel didático que eu mesmo montei, porque até ano passado eu dava disciplina no laboratório de circuitos elétricos. Então eu resolvi criar um modelo didático para os laboratórios de circuito elétrico. Na realidade, eu resolvi construir 3 modelos
bem diferentes um do outro. Esse aqui eu consegui terminar antes do isolamento social. Então, quando vocês chegarem no segundo ano, nessa disciplina, aí, vocês vão ter à disposição esse modelo aí. Se tudo correr bem, talvez até os outros dois modelos, né, se a gente conseguir terminá-los em tempo hábil, isto é, considerando a volta às atividades nos laboratórios. E o que esse painel didático vai possibilitar a vocês? Observe que ele tem algumas linhas azuis retas, com curvas, encurvamentos, e cada uma tem esse elemento aqui que a gente chama de borne, tá vendo? Um borne, dois borne, três borne, quatro, esses amarelos aqui. O que são os bornes? Os bornes são componentes de painel furados que você encaixa o componente nele. E ele prende o componente e permite a ligação elétrica daquele terminal do componente naquele ponto. E essas linhas azuis que existem embaixo aqui, ó, está nos informando que tem uma ligação elétrica entre esses bornes feita por trás. E tem várias formas da gente fazer isso, só que esse painel ele foi elaborado, como ele vai ser específico desse laboratório, considerando o programa do laboratório. Quando a gente pega o programa, a gente vê lá quais são os circuitos que serão montados naquele laboratório, daquela disciplina, né? Conhecendo o circuito, a gente já coloca essa formatação aqui das pistas para facilitar vocês a montar o circuito. Então, o que acontece? Vocês vêm com os componentes, aqui, observe que tem um componente aqui, tem outro aqui tem um capacitor aqui, outro capacitor, que são componentes que vocês vão estudar durante um ano. A gente encaixa o componente, ele tem dois terminais, em dois bornes. Quer dizer, a gente usando um pouco da criatividade, né, a gente distribui os componentes aí, montando um circuito, considerando o diagrama esquemático do circuito. O diagrama esquemático do circuito é um desenho, utilizando símbolo dos componentes, com linhas representando as ligações. Então, pega-se esse diagrama esquemático e constrói o circuito aqui nesse painel, usando o painel e os componentes. Então, quando você encaixou os componentes aí, você já constituiu o circuito, né? Porque o painel já facilita isso, ele já facilita você distribuir os componentes sem ter que ficar se complicando. Quando você usa o protobot, que eu vou mostrar de novo aqui na frente, você tem que fazer várias ligações para que monte o circuito. Mas o protobot tem que ser daquela forma, porque ele foi feito para você montar praticamente qualquer tipo de circuito. Esse painel não. Dá para você montar muitos e muitos tipos de circuito, mas principalmente aqueles do programa da disciplina, porque já tem as pistas certas, os pontos certos, né, considerando a variedade de circuitos que você vai usar lá no laboratório. O que as pistas que existem aqui não conseguem fazer, utilizando as ligações próprias dela, a gente faz com fios. Então, a gente usa os cabinhos, que a gente chama de cabinhos, que tem em cada ponta um pino banana, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco o que é, você encaixa aí e termina o circuito. E esse painel tem acessos aqui, ó. Tem um conector aqui, outro conector aqui, outro conector aqui, ó. Esse conector é para ser usado com um tipo de cabo que eu vou mostrar para vocês aqui na frente, para dar acesso ao painel. Ou, além de dar acesso, ele pode ser usado também para... No fundo, é dar acesso. E esse acesso é bilateral, quer dizer, você pode querer obter a informação do circuito, né? Aí você usa o conector, ou pode querer receber coisas de fora. Por exemplo, todo circuito precisa de receber o que a gente chama de alimentação. O que é alimentação? Alimentação é fornecer energia elétrica ao circuito. Essa energia chega aqui como? Através de um cabo, que vem lá do aparelho que está fornecendo essa energia, você coloca aqui, e daqui, usando o pino banana, você liga lá no circuito, e o circuito fica alimentado com um tipo de energia ou a forma de apresentação da energia que você estiver demandando. Tipo assim, uma tensão contínua ou uma tensão alternada, que você vai estudar, né, já, vai saber o que eu estou dizendo. Ou então, se quiser fazer alguma medição, por exemplo, usar um medidor específico, você pega o cabo elétrico lá do medidor, liga aqui, e através do pino banana você chega no circuito onde você quer, ou na parte do circuito onde você quer
fazer a tal medição. Então, é um painel simplificador, porque com menos de 1 minuto você monta qualquer circuito dentro da disciplina de circuitos elétricos, e da maneira fácil e didática. Certo? Então, esse é um tipo de painel que tem lá, vai estar disponível para vocês, lá no laboratório de circuitos elétricos, mas está disponível. Ele tem vários irmãos, né, parecidos, distribuídos em outros laboratórios que ficam disponíveis. É uma técnica que a gente usa aqui no Cefet, tá certo? Então, eu chamo isso de painéis de contato. Seguindo, então, eu vou pôr na forma de apresentação, que eu tinha esquecido, vocês desculpem, né? Eu devia ter feito isso antes, eu esqueci, né, porque eu sou piradão mesmo. Deixa eu voltar aqui. Ó. Esse painel que eu acabei de mostrar para vocês, ele... Vou repetir ele aqui maior, vocês vão enxergar ele melhor. Tá vendo? Esse aqui ficou melhor porque é maior. Não, só para ver maior, ver a imagem maior. Agora vamos continuar. Vamos aos protoboards, que já falamos sobre ele na aula passada. O protoboard é uma matriz de contato, né? É um módulo, né? Um painelzinho que você monta o circuito. Você insere os componentes que têm terminais, né, finos nesses furos aí. E já tem as ligações parecidas, né, com a mesma filosofia que daquele painel que eu mostrei antes. Por exemplo, esses 5 pontos aqui, ó, eles já são interligados, da mesma forma que do lado de cá, e da mesma forma que todas essas linhas aqui. Ó. Cada conjunto de 5 já está eletricamente ligado um no outro. E esses outros que estão aqui transversalmente são chamados barras, né? Que tem todos esses, desse mesmo alinhamento aqui, estão ligados entre si. Então, se você liga uma tensão elétrica ou aplica energia num ponto desses aqui, da barra, nesse ponto aqui, ó, ela vai para todos os pontos que estão aqui. Se você ligar nesse outro daqui, ó, vai em todos que tem aqui. Se ligar em qualquer um desses dois aqui, vai no conjunto. Ou se você ligar num desses 5 aqui, vai no 5. Todos os 5 aqui recebem. Com isso, você consegue montar um circuito. Né? Tem um outro protoboard aqui, que acho que eu já mostrei também, é o mais simples, tem poucos pontos. Esse aqui só tem 170, o anterior tem 830. E aqui tem um exemplo ilustrativo da utilização dele. Tem os componentes colocados aqui. Ó. Aqui tem, olhando de cima, nem estou sabendo o que é esse componente aqui, mas ele tem 4 terminais. E aqui tem resistores, um dos componentes mais usados na eletrônica. Eles estão inseridos aqui. Ó. Observe que dobra-se o terminal dele e encaixa. Opa, desculpe aí. Voltando lá, apertei o mouse errado aqui. Ó. Dobra o terminal e insere ele aqui de um lado ao outro, então ele já fica eletricamente ligado a esse ponto aqui. Ó. Assim como aqui. Ó. Aqui tem também a mesma coisa, quando o terminal está ligado aqui, a ligação elétrica vem até esse ponto, que tem um fio que é ligado aqui. Quer dizer, você institui um circuito baseado no modelo que você já elabora antes, que é o diagrama esquemático. Esse outro exemplo de protoboard aqui é parecido com o primeiro, só que a parte isolante dele, né, o corpo dele é transparente, mas é a mesma coisa, ele tem as mesmas características e possibilidades que o anterior. Esse exemplo ilustrativo aqui, ó, é de um protoboard, ou uma barra de protoboard com um circuito montado. Eu coloquei aqui só para vocês verem como fazer e também o que não fazer, né? O que não se deve fazer é um emaranhado de fios. Vocês têm que escolher fios e colocar com cores diferentes. Quanto mais cores, melhor, porque fica mais fácil você conferir. Se você coloca todos da mesma cor, tem uma dificuldade incrível para você conferir o circuito, porque todo circuito tem que ser conferido. Não sejam impacientes, né? Monta o circuito e vai ligando. É muito comum a gente montar o circuito e colocar erros no circuito. Então, confira uma vez, 2 vezes. Quando tiver certeza, aí você liga a energia elétrica dele ou alimenta ele. Então, na conferência é bom que os fios tenham cores diferentes. Outra coisa, os fios não podem ser muito compridos. Por quê? Porque o fio comprido, além do problema da resistência elétrica dele, que você vai saber do que é isso, ser maior,
né? Tem problemas, dependendo do circuito, de causar interferência em elementos do próprio circuito. Então, os fios têm que ser o mais curto possível, de preferência dobradinho, né? Esteticamente bem distribuídos e de cores diferentes. E aqui tem duas variedades de fios. Ó. Tem esse comum, né? Um fio, é apenas um fio fininho que tira o isolamento ou desencapa as pontas dele e enfia lá no furo. E tem esse outro que faz a mesma coisa, esse aqui. Só que ele tem aqui, tem um terminal mais elaborado, né? Tem tipo um espaguetezinho aqui, um isolador. Isso dá mais firmeza ao ponto e mais durabilidade ao fio. E vocês encontram esse tipo de material nas lojas, normalmente compram um saquinho com uma centena, digamos. Todo aluno que gosta de montar, de fazer testes, tem lá na casa dele um protoboard e um monte de fios dele, desses e um monte de componentes também. Né? Aqui, por exemplo, nós temos aqui ó, dois circuitos integrados. A posição de ligar o circuito integrado é essa aqui. Ó. Tem esse canalzinho aqui que separa um lado de terminais do outro, você encaixa o circuito integrado, aí você tem os acessos aos terminais dele, fácil, fácil, cara. Então, você pega um circuito integrado e monta fazendo esse tipo de ligação. Aqui tem alguns transistores, meio escondido aqui, que você faz da mesma forma. Cada terminal dele é colocado num furo diferente, independente do outro. Né? E esse aqui são os LEDs, que são os componentes que vocês gostam de usar, já estão gostando de usar, porque mesmo quem no estudo eletrônico já conhece isso aqui, aquelas lâmpadazinhas coloridas, né? Geralmente são vermelho, amarelo, verde, azul ou mistas. Bem, esse é um circuitinho montado utilizando o protoboard. Tem outras maneiras de fazer isso, né? Por exemplo, as placas universais PCB. PCB significa que é Printed Circuit Board, ou placa de circuito impresso. Um exemplo é usando a fenolite perfurada. Tem mais ou menos a mesma função do protoboard, é ser universal, só que não usa o encaixe. O protoboard, aqueles furos que tem no protoboard, lá dentro dele tem uma molinha e quando você encaixa o componente, ela aperta o componente ali, ele fica bem apertadinho e dá um contato elétrico. Como é encaixe, o contato elétrico não é perfeito. Em algumas situações, ele não é suficientemente adequado. Para ficar adequado, você tem que soldar. A solda é a única forma do contato ser efetivo, 100% efetivo. Aí você usa uma placa dessa, você distribui os componentes aqui, solda eles aqui e faz as ligações com fios. Né? Fica meio antiestético, mas funciona melhor. Só que tem uma forma quase definitiva, né? Porque para você tirar os componentes dos fios, você tem que dessoldar. Aí a placa não vai ficar muito bonitinha ou reutilizável, né? Mas é um processo, né? Que você vai deparar com ele muito. Tem outra placa aqui, irmã dessa anterior, né? Parece que ela tem um número diferente de pontos. Tem outro tipo de disposição de trilhas, né? De pontos, a fenolite perfurada, que tem alguns modelos que eu baixei na internet para mostrar para vocês, que vocês poderão comprar, né? Você precisa de um tipo, quer usar um tipo, você tem esse modelo. Geralmente as pessoas compram vários tipos e fica lá nos laboratórios disponíveis para ele, vai usar uma vez ou outra, ou eventualmente. Aqui, o que nós temos? Um exemplo de uma placa dessa de fenolite perfurada com circuito montado, cara. Os componentes, eles entram nos encaixes aqui, eles são soldados. Né? Aqui, esse aqui é um terminal de acesso, aqui é outro terminal de acesso chamado de conector. Tem aqui o circuito integrado. Tá certo? Normalmente, esses casos aqui, o circuito integrado, ele é feito assim, ele tem um soquete, né, que é um receptáculo, e você solda aqui nessa placa, é o receptáculo. Depois você insere nele, encaixa nele o circuito integrado. Por que isso? Porque às vezes você quer trocar o circuito integrado, se você for dessoldar cada ponto, você vai acabar estragando o circuito integrado, além de dar mais trabalho. Então, você coloca um soquete. Tá? Aqui tem um outro exemplo.
São só exemplos, né, de utilização desse tipo de modelo de placa. Agora, o mais comum é esse aqui, ó, são os PCB dedicados. Por exemplo, tem um caso aqui, ó, é uma placa mais elaborada, com um número maior de componentes, e essa placa ela é chamada de placa perfurada, né? O circuito que você vai montar, ele é específico dessa placa, ou a placa é específica de um circuito, por isso que ela é chamada de dedicada. Você não pode montar qualquer circuito nessa placa, você pode montar só um tipo de circuito para o qual ela foi feita. Então, quando se faz um projeto eletrônico, a sequência é aí, você elabora o projeto no papel, faz o diagrama dele, testa no protoboard, até ter certeza que ele vai funcionar perfeitamente. Com essa certeza, aí você vai para essa fase aqui, que é a montagem definitiva do circuito. Aí você vai fazer o desenho da placa, usando um aplicativo específico, vocês vão aprender a fazer isso lá no segundo ano, e depois vão fazer a corrosão da placa ou a fabricação da placa. Essa fabricação, hoje em dia, está muito comum acontecer da seguinte forma: o projetista, o aluno, ele faz o seu projetinho até ter o modelo da placa já definido. Aí ele manda lá para a China, que um mês depois já recebe ela de volta montadinha. Ele não se preocupa mais. Antigamente a gente tinha que fazer todo o processo, né? Gastava tempo e a tecnologia que a gente tinha não era a melhor e ficava caro. Então, hoje em dia, não se justifica mais a gente ficar fazendo isso, porque tem outras formas mais cômodas, mais baratas e eficazes de se fazer, né? É o que está acontecendo, principalmente porque as placas os circuitos, né, que a gente está montando não usa exatamente esse modelo, usa o modelo seguinte, que é esse aqui, ó, a tecnologia SMD. O que é a tecnologia SMD? A tecnologia CIMI dela utiliza componentes miniaturizados, muito pequenos, muito menores do que esses aqui, ó. E é, essa aqui, ela perfura a placa, né? Você tem que perfurar a placa, enfiar o componente e soldar. Essa daqui não, ela não fura a placa. O circuito está aqui, as pistas do circuito, as ligações elétricas estão aqui. E aí vem um componente, coloca ele aqui por cima e solda ele, né? Solda ele é uma cacofonia, né? Mas solda né? Solda o componente aqui, usando equipamentos próprios, né? Tem as máquinas próprias para soldar. No fundo, é uma colagem e a cola é a solda. Então, ele é inserido por cima, tem um processo de aquecimento que derrete naquela região aqueles elementos, então, quando esfria, está lá coladinho. Então, isso tem que ser feito dessa forma porque o número de componentes hoje em dia numa placa é muito grande. Ele tem que ser muito pequeno para caber tantos componentes. Imagina, por exemplo, o telefone celular. Tem milhões de componentes de uma forma integrada naquele celular, que se você não fizer dessa maneira, o celular fica tamanho de uma casa, sem exagero. Então, vai miniaturizando os componentes, as placas onde eles estão montados, e aumentando a quantidade e possibilitando as infinitas possibilidades, né? Outro termo esquisito aí, possibilitando possibilidade, mas é isso que possibilita a gente ter tantos recursos em equipamentos tão pequenos. É que a eletrônica está permitindo isso, é concentração de muito componente em espaço cada vez menores. Daqui a pouco vai ter um circuito com tamanho aí de sei lá, de vou falar cabeça de agulha, mas vamos falar cabeça de prego, né? Com tanta componente aí que você pode inserir dentro do seu corpo, né? E já está com o equipamento inserido na sua biologia aí, né? Você já não tem isso, né? Então, gente, resumindo, tem esse tipo de placa, que é a placa de circuito impresso perfurada, ela é maior, né? E ela não demanda, não possibilita assim, tantos componentes, para você pôr muito componente, ela teria que ser muito maior, apesar que se você olhar aqui, você até assusta, ela tem muitos componentes, né? Essa aqui tem muitos.
E essa aqui é outra tecnologia com componente de superfície. Esse aqui é só mais um exemplo que eu coloquei, também fora de ordem aqui, como é que você encaixa o componente na placa perfurada, que você vem, insere ele aqui, ó, cada terminal vai para um furo e vem com o soldador e pimba, soldou e já está montado essa parte do circuito. Essa aqui é uma máquina de soldagem do SMD. Observe que tem muitas placas aqui, todas ali alinhadas aqui, ó, e ela vai passando aqui, ó, fazendo movimento nos dois sentidos, né, para frente e para o lado, e vai subindo e descendo e pondo os componentes aqui. Ó. Depois, através de um processo de aquecimento, que solda eles aqui e pronto. Tem aqui um monte de placa feita ao mesmo tempo. Nas linhas de montagem atuais, né, esses equipamentos pequenos, celular, por exemplo, essas máquinas são enormes, né? Elas são tem vários metros de comprimento. Então, num processo aí, já fabrica o quê? 100 placas, 1000 placas, né? Numa vezada só. E tem que ser assim, né? Porque senão não dá para atender a demanda tão grande de componentes ou de aparelhos dos tempos atuais, né? Porque esses circuitos assim, eles estão em todo quanto é lado, né? Carro, aparelhos de televisão, som, etc. Né? Tudo que tem eletrônico hoje em dia tem a sua plaquinha lá, o seu circuito montado, e cada dia está menor, eles estão menores, né? Existe até uma certa paranoia no sentido de que os componentes têm que, os circuitos, os aparelhos têm que ser cada dia menores, né? Por outro lado, é bom também porque eles consomem menos energia, e quanto menos energia eles consumirem, melhor para o meio ambiente, né? Vamos agora aos, digamos, aos detalhes, né? Os componentes que eu estou chamando aqui de miscelânea. Eu vou passar mais rápido aqui, que a aula está indo muito rápido. Olha aqui, eu vou pôr eles todos aqui, depois eu comento. Isso aqui, gente, são as pontas de prova que a gente utiliza nos multímetros, de uma forma geral. O que são multímetros? Multímetros são aqueles, já falei com vocês, vou repetir, são os medidores que medem várias grandezas. Por exemplo, corrente elétrica, tensão elétrica, resistência elétrica. E são grandezas que nós vamos progressivamente mostrar para vocês o que significam, né, e como trabalhar com elas. Então, o multímetro mede essas grandezas, entre outras, né? E ele precisa de ser acessado ou acessar o que ele vai medir. Aí usa as pontas de prova. E as mais comuns são essas aqui, ó. Veja esse conjunto que está no meio aqui, ó. Ele tem são dois fios, aqui um preto e um vermelho, e em cada ponta tem um tipo de conector. Aqui é o pino banana, esse mais grosso aqui, e essa é a ponta de contato, né? Algo que está aqui representada, mais ampliado. Ele tem uma pontinha muito fininha de metal e o resto é isolante e do outro lado tem o fio. Agora, por que essa ponta é fininha? Porque ela vai acessar o circuito. Aqui, às vezes, é muito pequenininho. A parte do circuito onde você vai ligar essa ponta é muito pequenininha. Se você pegar uma ponta grossa, você corre o risco de encostar a ponta em vários pontos do circuito e causar um curto-circuito. Então, a ponta tem que ser bem fininha, tá? E o suficiente para não ficar causando risco de curto-circuito. Então, e vocês têm que trabalhar com ela com muito cuidado, não pode ficar deixando ela muito solta, tremer muito, porque você vai correr o risco de queimar o circuito. Tá? Então, você insere a ponta lá de uma maneira bem apoiada, bem firme, segurando pela parte isolante, nunca pela parte de condução, a parte metálica dela. Aqui tem outro tipo de ponta que também existe para multímetro, né? Que tem aqui uma garrinha, cara. Observe que tem uma que parece dente de jacaré, chama garra jacaré. Quando você aperta essa parte dela aqui, ó, isso é uma borrachinha, quando você aperta aqui, abre a boca do jacaré. Quando você solta, fecha. Então, se você quer enganchar ela numa parte do circuito, basta você apertar aqui, abrir a boca, colocar lá e fechar a boca, ela fica presa lá. Isso é para situações que você pode fazer, né? Prender a ponta de prova num lugar e que ela fica durante um certo tempo lá e numa situação de segurança também. O outro lado da ponta
conforme vocês estão vendo aqui, ó, é ligada direto no medidor, né? No borne do medidor. Aqui tem só um outro exemplo que a gente chama de extensão de ponta, né? Você entra com um pino banana aqui, ó, que é esse terminal aqui, e ele aqui é disponibilizado na forma do jacaré. Quer dizer, você tinha um tipo de ponta e passa a ter outro. É um adaptador. O outro tipo, que nós vamos mostrar para vocês, são as pontas de prova para osciloscópio. Os osciloscópios, como vocês estão vendo aqui, ó, que já falamos sobre ele na aula passada, são instrumentos de medida que informam o resultado da medida de uma forma gráfica ou alfanumérica. E é muito usado quando você quer fazer o gráfico, porque é o que mostra o gráfico. O gráfico, ele indica o que acontece com a grandeza, quais as variações que acontecem naquela grandeza, à medida que o tempo vai passando. Então, ele dá uma informação em relação ao tempo. E ele usa esse tipo de ponta. Existem vários. Se colocar lá na internet, vocês vão ver aqui, uma certa variedade de pontas. Mas o mais comum é esse aqui. Ó. Tem esse conector que você liga no osciloscópio. Observe que tem um aqui, ó, ligado, e a outra ponta que você liga no circuito, que aqui tem uma garrinha, que quando você puxa para trás essa manopla aqui, ó, chapéu de bruxa que é chamado, abre aqui, você encaixa lá no circuito e deixa lá, igual está aqui, ó. Esse exemplo aqui, ó, a pessoa está fazendo um ajuste da ponta de prova, então ele ligou esse polo aqui dela né, no osciloscópio, e o outro ponto dela ligou no próprio osciloscópio, cara. Normalmente é ligado no circuito. Esse aqui está ligado no osciloscópio. Por quê? Porque ele está fazendo o ajuste da ponta de prova. Quando você liga isso, é recomendado fazer diariamente, quando você está no laboratório, é o ajuste da ponta de prova. O osciloscópio informa, ele fornece um tipo de onda, de sinal elétrico, para você ajustar a ponta. Então, quando você liga a ponta aqui, você está obtendo do osciloscópio uma informação que está sendo mostrada aqui na tela, e você vai ajustando aqui, ó, esse ponto da ponta, até que ela adquire uma forma adequada, que vocês também vão aprender a avaliar. Feito isso, a ponta está ajustada, aí você já pode trabalhar com ela no circuito. Os fabricantes de osciloscópio sugerem, né, que você ajuste a ponta de prova toda vez que você muda uma escala do aparelho ou muda o tipo de medida que você vai fazer. Não há necessidade de fazer isso, né? Basta você ajustar uma vez e se notar que houve algum efeito, né, algum fenômeno que pode ter ajustado, aí você ajusta de novo. Senão você vai gastar a vida toda só ajustando ponta de prova, apesar do fabricante indicar, a gente não faz isso. Né? Se você quer ser assim, bem preciso nas medições, ajusta uma vez por dia, entendeu? Lá no seu laboratório, ou toda vez que você for usar, porque às vezes você nem vai usar, né, naquele dia, tá certo? Então, tem um exemplo aqui de uma ponta de prova de osciloscópio, sempre lembrando que você tem os pontos para segurar, né? Tem o corpo dela onde você segura, e a parte que você não deve encostar, em nada, em você e nem ninguém. Bem, vamos lá. Aqui é um conjunto de conectores, vou pôr todos aqui. O que são conectores? Os conectores, esse tipo aqui é chamado de conector fêmea, né? Eles são usados, ou bornes, né? Bornes ou conector fêmea. Eles são usados para colocar em painéis. E você fura o painel e coloca, insere ele lá e aperta com um parafuso, aí você vai ter acesso àquele painel naquele ponto. Basta vir com o pino banana, que eu vou mostrar daqui a pouco, e enfiar ele aqui, ó. Nesse caso, nesse outro aqui, você enfia ele aqui, ou aqui, ou aqui. Quer dizer, você faz o contato elétrico do pino banana com essa parte metálica aqui, e essa parte metálica é ligada a algum ponto do circuito do painel via esse terminalzinho aqui, que é soldada, cara. Você solda alguma coisa aqui, vai lá para o circuito, né? Que fica lá definitivo, mas o acesso é móvel, você pode retirar à vontade usando o borne, né? Enfiou o pino banana aqui, você acessou, tirou, deixou de acessar. Quer dizer, você pode utilizar o painel a hora que quiser, né? Ligando ou
aplicando ou obtendo, né, informações sobre aquele ponto do painel. Então, o board é muito usado. Aquele painel que eu mostrei para vocês que nós temos lá no nosso laboratório, ele é um conjunto de boards desse tipo aqui. Ó. Você encaixa o componente aqui, ou o fio, né, através de um pino próprio, e aí você passa a ter acesso àquele ponto, você está fazendo a ligação elétrica naquele ponto. Aqui agora o outro tipo de conector, que é o macho, né, chama de conector macho, ou pino banana, tem várias e várias formas, né? Eu peguei algumas para mostrar para vocês aí. São os mais comuns, né? Ele tem sempre uma parte isolante, né? Que você pega nela, o fio ele vem aqui, ó, ele é enfiado aqui, soldado lá dentro, tanto em qualquer um deles. Né? E aqui você insere no board e fica lá, o circuito fica montado. Né? Tem um furo aqui, ó, para fazer uma gambiarra, né? Você pode ligar um outro pino banana aqui, ó. Você vai fazendo essas ligações, mas não é muito recomendado, não, porque você vai, quanto mais você montoar, né, ou amontoar componente aí, mais problemas você vai ter em termos de mau contato e outras coisas mais. Em alguns casos, pondo um ou outro, não tem muito problema, não. Então, em resumo, conexões, conectores são formas de você acessar, né, circuitos, obtendo informações, né, ou aplicando informações ao circuito. De forma assim, encaixou, retirou. Não é definitivo, não. Isso aqui são conectores, uma família mais ampla de conectores, vocês vão encontrar alguns na vida de vocês. Eles têm o quê? Tem um furo aqui, ó. Você vem com um fio aqui, parafusa ele, aperta o parafuso, do outro lado você vem com o outro fio, parafusa, aí você ligou uma parte do circuito ao outro. Aí tem uma barra aqui cheia. Você pode usar um ou outro, todos, ou cortar, usar só a parte que você precisar. Né? Esse aqui também ó, chama de conector Sindal, faz a mesma coisa. Em resumo, vocês vão ter vários tipos de maneiras de fazer conexão elétrica em circuitos com o externo ao circuito. E a prática, né, e com o tempo, vocês vão encontrando isso aí pelo caminho de vocês. Cabos e fios. Né? Aqui tem um exemplo de um cabo chamado cabo rígido. Ele tem um material isolante e o metal aqui. Ó. Você desencapa ele aqui e usa essa parte lá no circuito, encaixando, ou no caso um protoboard, né? Ou soldando, né? Ou ligando de alguma forma, ou parafusando. Tá certo? É um fio comum, esse que vocês estão acostumados a ver na casa de vocês, que eles usam lá para fazer de tudo, né? As ligações de tomada e coisa desse tipo. Esse material condutor aqui pode ser um só, chamado de fio rígido, ou pode ser vários, chamado de cabinho flexível, que é o caso que tem aqui. Está pequeno para ver, mas esse aqui eu tenho vários fiozinhos juntos aqui, bem fininhos. Como são muitos fios juntos dentro do cabo, o cabo fica flexível, por isso que é chamado de cabo flexível. O outro é cabo rígido, ou fio rígido. E esse outro elemento aqui que vocês vão encontrar no caminho de vocês é o que chama de espaguete. É um plástico oco, né? Um tubinho bem fininho que você envolve a parte do componente que você quer isolar para proteger. Você corta do tamanho certo e tem vários diâmetros aí, em função dos diâmetros de fios que existem. Isso é chamado de espaguete. Tem aqui agora exemplos, né? Esse aqui são cabinhos com vários fios, aqui, ó. Tem um monte de fio aqui, são bem flexíveis. Quanto mais fino, mais fios, mais flexível. Mais exemplos? Entra no Google lá e coloca lá fios, cabos, vocês vão ver a infinidade de modelos que existem lá. Todos eles serão, digamos assim, familiares a vocês na vida de vocês como eletrônicos. Mais exemplos que eu captei na internet, nada especial para se dizer sobre eles. E esse exemplo aqui eu estava fuçando lá, vi lá, falei assim, vou colocar e comentar com os alunos. O que tem aqui? Tudo que não se deve fazer e a gente acaba fazendo. É a gambiarra. Se você olhar minha mesa aqui, vocês vão ver que não está muito diferente, não. Por quê? Porque casa de ferreiro, espeta de pau. Isso é é um ditado que é regra. E eu não sou diferente, afinal eu sou humano, então eu faço as minhas gambiarras. Só que eu não aconselho fazer, não. É até esquisito isso, um professor falar isso, né? Faça
o que eu falo, não faça o que eu falo, o que eu faço. Bem, eu sou honesto, né? Eu faço, mas eu procuro não fazer. E quando eu estou num ambiente assim que envolve outras pessoas, eu não faço. Que na minha mesa até eu faço, porque é um ambiente controlado, né? Eu sei o que eu estou fazendo, mas se eu estiver dentro de um laboratório, eu não faria isso de modo algum. Eu ligaria os fios da forma mais assim, é, digamos assim, eu nunca acho a palavra da maneira assim mais bem feitinha possível. Eu não achei a palavra, eu nunca acho essa palavra. Mas eu os fiz todos juntinhos, retinhos, amarradinhos, tá certo? Com comprimento certinho, nada de montoeira de fios. Porque qual que é o problema? O problema é que você, no meio de uma bagunça dessa, você pode se confundir, fazer ligações trocadas, né? Solta um fio, solta o outro, um encosta no outro, dá um curto-circuito, sobrecarrega essas tomadas aqui, às vezes você não tem noção das coisas, quer dizer, não se deve fazer isso, né? Hoje em dia, inclusive, as empresas já estão evitando isso. Como? Usando a fibra ótica, né? Aqui na minha sala, eu dei o exemplo ontem, eu tenho equipamento aqui, tem uma televisão aqui, que não tem aquele monte de fios que normalmente as televisões têm, né? Para você ligar na net, para ligar na internet nela, é cabo para isso, é cabo para aquilo e tal. Ela só tem um cabo de alimentação que você liga na tomada e um cabozinho que você liga no módulo dela, e esse cabo é fibra ótica, né? Então, eu já ligo a net lá embaixo, escondidamente, nesse modo, assim como o som e outras coisas mais, e fica visível que sai desse módulozinho, que poderia estar saindo um monte de fio igual tem aí, só sai uma fibra ótica. A fibra ótica, ela conduz a eletricidade da forma que muitos e muitos e muitos cabos fazem. Ela elimina isso. Eu dei um exemplo real ontem para a turma, eu tenho um minutinho aqui, eu posso fazer, não tenho mais um minutinho não, mas eu vou fazer rápido aqui. Eu já trabalhei na antiga Telemig, já dei curso lá, na época que usava a telefonia semiautomática. Uma central telefônica de 10 mil terminais ficava no andar de um prédio, aliás, era um prédio para cada central de 10 mil terminais. Então, os fios dos telefones que saíam para a casa do cliente, saía aquela infinidade, quer dizer, 10 mil, 20 mil fios saiu daí para a casa dos clientes. Era uma coisa incrível, o tanto de fios que saíam. E tinha que ser assim, né? Porque tinha que sair um par de fios, no mínimo, para cada assinante, que a gente chamava, que era o número de telefone. Aí isso aquele monte entrava naquelas tubulações, geralmente subterrâneas, né, e distribuía para a cidade, para o bairro e para a cidade. Quando chovia, entrava água ali, nossa, dava problema elétrico lá, o telefone parava de funcionar e outras coisas piores. Dá um acidente ali, ó, cortava tudo. Hoje em dia, o que existe é fibra ótica. A fibra ótica transporta aqueles fiações, né, que é quantidade grande, utilizando luz de uma forma limpa, de uma forma organizada. Não há necessidade de fazer essas gambiarras, além do custo, né? O custo em termos de energia elétrica, a fibra ótica transporta as mesmas informações elétricas sem quase consumir muita energia elétrica. Então, eu coloquei aqui só para lembrar que, hoje em dia, as ligações assim complexas e variáveis, quando você vai ligar o equipamento no outro, não é, quando possível, recomendado usar cabo. Usa fibra ótica, porque a tecnologia já evoluiu o suficiente para que a gente possa usá-la tranquilamente e vocês vão aprender, né, vão se habituar a fazer isso quando estiver trabalhando, dependendo do local. Então, gente, para fechar a nossa aula de hoje, está na hora certa, eu coloquei aqui alguns dos componentes, alguns, porque o universo é muito maior do que esse, que vocês vão usar durante o curso de eletrônica. Por exemplo, nós temos aqui o famoso transformador, que existe em quase todo circuito eletrônico, que faz uma adaptação dos valores da grandeza elétrica que você tem disponível, por exemplo, na sua tomada, para os valores do circuito que você está montando, né? Tem aqui o resistor, velho conhecido, que você já vai logo, na próxima semana, começar a trabalhar. Tem o capacitor, da mesma forma. Tem o indutor, mesmo, né? Os três componentes mais usados da eletrônica são esse aqui, o resistor,
o capacitor e o indutor, e vocês vão entender por quê. Tem aqui um dispositivo semicondutor, né, da família TIP-120, isso aqui é um tiristor, chaves, circuitos integrados, que tem um circuito integrado para furos, né, e aqui para superfície, um componente de superfície, isso aqui é um relé, tem alguns capacitores aqui, ó, tem vários tamanhos, observe que capacitor, gente, olha o tamanho desse aqui, ó. Isso aqui é tipo assim, um décimo do tamanho de uma unha. E tem eles maiores, por exemplo, esse aqui, às vezes até maior do que isso. Aqui tem alguns semicondutores, eu coloquei só para exemplificar, né? Por exemplo, o tiristor aqui, ó, da mesma forma que esse daqui, tem ele dessa forma também. Isso aqui é um tipo de encapsulamento, aqui é outro. Esse aqui é para corrente elétrica maior. E vários outros aqui, semicondutores, que é diodos e tal. Em resumo, nós vamos estudar todos esses componentes. E vamos começar já já no primeiro ano, né? Com esses mais comuns, que é diodo, capacitor e bobina, né? E LED, chaves. Isso aqui vocês vão ver lá no segundo ano, né, como é que funciona, que é um alto-falante, todo mundo já sabe, mas vocês vão saber por que, que ele produz o som e vai por aí. Em resumo, gente, essas são as informações iniciais que eu queria passar para vocês sobre o ambiente de trabalho, o ambiente de estudo, de teste, que são os laboratórios de eletrônica. Alguma pergunta? Não Se esquece de vocês fazer chamada, conseguiram. não. Tá, obrigadão. Se vocês conseguiram ficar acordados até agora, podem fazer a pergunta que quiserem, estamos à disposição de vocês. Vou fazer chamadinha, que eu já tinha esquecido. Beleza, chamada feita, né, Francisco? Para a gravação.